Olá, galerinha do sétimo ano, aqui é a Tia Gabi. Hoje vamos falar sobre seres vivos, classificação e nomenclatura, ok? Pega o lápis de vocês, a borracha, o marcador e vamos lá. O que é diversidade biológica, tá? Nosso planeta, ele conta com essa enorme diversidade, biodiversidade, ou seja, diversidade biológica. De forma de vida, aprendemos que para ser considerado ser vivo é necessário cumprir algumas regras, alguns critérios. Quais são esses critérios? Principalmente o quê? Reproduzir-se, ser dotado por célula, com exceção dos vírus, que eles são celulares, certo? E ele tem o que? Ele realiza seu próprio metabolismo, certo? Aí eu pergunto para vocês, nesse capítulo vocês vão estudar muito sobre que taxonomia, tá? O que é a taxonomia? É o que? O ramo da biologia que ocupa da classificação dos seres vivos, ok? Próximo. Em todo o mundo já foram identificadas cerca de 2 milhões de espécies. Atualmente, cerca de 15 mil novas espécies são descritas por ano. Com muitas regiões ainda não foram estudadas, acredita-se que possa existir ao todo no planeta cerca de 30 milhões ou mais de espécies diferentes. Então, tem regiões que eles não foram estudadas ainda. Então, acredita-se que ainda possa existir cerca de 30 milhões de espécies ainda não identificadas. Muito importante, né? Não podemos também esquecer de dizer, né, que na busca por mais espaço e recursos naturais, o homem vem o que? Causando grandes modificações e dano ao meio ambiente, certo? Calcula-se que atualmente cerca de 74 espécies estejam desaparecendo por dia, então é muita espécie sendo desaparecida por dia, certo? Então, quem é o que ocasiona isso? São o quê? Somos nós, seres humanos, certo? O homem, né? Ele vem causando essas grandes modificações no meio ambiente, certo? Através de quê? Das queimadas, da caça imprópria, certo? Continuando aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre por que classificar esses seres vivos, né? Temos um cientista bastante importante, né? Que ele classificou, criou um critério de classificação e agrupou os animais, por exemplo, de acordo com a semelhança na sua estrutura corporal e as plantas levou em conta, além de outros aspectos estruturais das flores e dos frutos, certo? Quem foi Linneu? Linneu foi esse grande cientista que criou essa classificação, tá? Chamado que categoria taxonômicas, tá? E elegendo a espécie como categoria taxonômicas básica. Então, o que é taxonomia? Olha aqui, a taxonomia é o que? A ciência de identificação universal, em que é possível organizar os seres vivos em categorias, desde as mais específicas até um grupo mais abrangente, certo? Então, vamos conhecer algumas essas categorias, que são que espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Então vamos lá, criança, estudar um pouquinho sobre essas categorias, né? Sabemos que essas categorias elas são classificadas das mais específicas até os grupos mais abrangentes, tá? Agora, vamos ver um pouquinho dessas taxonomia, dessas categorias taxonômicas modernas, certo? Então, observando essa imagem de vocês, eu tenho aqui, ó, domínio, que é uma categoria mais moderna, tá? Mais atual. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O que é? Como que foi classificado? Foi classificado que desde as mais específicas, que eu tenho aqui, até as mais abrangentes, certo? Quando eu falo em domínio, essa espécie ela está um conjunto de reinos que reunidos, certo? Esse conjunto de reinos reunidos. Aí vai o quê? Essa categoria vai diminuindo o reino, depois do reino ela vai o quê? No filo ela vai diminuindo também essa categoria, tá? No filo é um conjunto de classes, aí eu venho aqui, vai diminuindo essa espécie na classe, ordem vai diminuindo, família vai diminuindo, gênero, até chegar à espécie. Na espécie eu tenho o que? Característica específica de cada animal aqui, certo? Então, continuando aqui, vamos dar continuidade a explicação aqui de vocês, tá? Antigamente era comum dividir os seres vivos em animais e vegetais, certo? Na atualidade, os seres vivos são classificados em 5 grandes reinos, certo? Quais são esses 5 grandes reinos? Você sabe que é o quê? Reino Monera, que é um conjunto de organismos unicelulares
E o que? Procariontes. Possui o que? Uma única célula. E procariontes que não possuem núcleo organizado, certo? Isso significa que são seres atualmente muito simples. Algumas espécies são capazes de reproduzir seu próprio alimento, como por exemplo que a bactéria, tá? Aqui, ó, a bactéria, certo? Reino, primeiro falando do reino Monera, tá bom? Esse aqui. O próximo reino é o reino que protista, é composto de seres unicelulares, possuem uma única célula também, e eucariontes, possuem núcleo organizado. Algumas espécies são capazes de produzir seu próprio alimento, enquanto outras não. Nessa categoria encontram-se os protozoários, as algas e as algas unicelulares, certo? Que é os que reino protista, aqui de vocês, protista, certo? Vamos falar também um pouco sobre o reino fungi, olha aqui. É o composto tanto de seres unicelulares quanto pluricelulares. Todos eucariontes, possuem núcleo organizado, tá? Não são capazes de produzir seu próprio alimento, nutrindo-se de substâncias do meio onde se encontra. Esse reino encontra-se que nos fungos, que vocês podem perceber aqui, tá? Eu tenho o reino que plantae, aqui, que é composto de organismos pluricelulares, porque composto de várias células, e eucariontes também possui núcleo organizado, estruturalmente mais complexo, possui órgãos e tecidos, são capazes de produzir seu próprio alimento, como as plantas aqui, através do que? Da fotossíntese. Eu tenho também o reino animalia, que vocês podem ver também, tá? Composto de organismos pluricelulares, várias células, e eucariontes, núcleo organizado, assim como especializado de tecidos e órgãos, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Nesse reino encontram-se os animais. Então, os animais está classificado no reino animalia, certo? Então, estudamos um pouquinho sobre o que? Essa classificação dos grandes 5 reinos. Nas regras de nomenclatura, vamos entender o porquê, né? Por que criar essas regras de nomenclatura? Para que os cientistas estudiosos de todo mundo se entendessem, foi importante criar essa classificação universal. Aí na primeira regra eu tenho aqui, o nome da espécie deverá ser escrita em latim, então ela vai vir sempre em latim. Segunda regra, serão sempre 2 palavras, em que a primeira indica o gênero e a segunda vai indicar o quê? A espécie, vai designar a espécie, certo? Ela vai unir-se à primeira. Aí eu tenho a terceira regra, o gênero será sempre escrito com a letra inicial maiúscula. Então, o gênero ela vai ser sempre escrita com a letra inicial maiúscula. Quarta regra, a segunda palavra será sempre escrita com letra inicial minúscula. A espécie é designada pela junção de 2 palavras, certo? Continuando aqui. Quinta regra, ambas palavras deverão ser sempre destacadas no texto, negrito, sublinhado ou itálico. Sempre no texto que vocês forem digitar, vocês coloque ela ou sublinhado, a primeira letra maiúscula, a segunda letra também, a segunda palavra ela tem que ser o que? Minúscula. A sexta regra, caso o nome da espécie, segunda palavra, homenageie alguém, ele deverá sempre ser o que? Maiúsculo, como por exemplo aqui, ó, Trypanossomus cruz ou Trypanossomus cruz, tá? Então, uma exceção é essa, tá? Que pode escrever maiúsculo quando estou homenageando alguém, certo? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.